A série Os Pecados do Rei Davi apresenta Os Pecados do Rei Davi, o casamento com Batseba. Neste capítulo, veremos o que o rei Davi entendeu como reparação de todos os seus erros, pecados, delitos. Ele não percebeu que qualquer coisa que possa fazer a esta pobre mulher não repararia tudo o que foi feito de mal a ela. Nosso estudo está quase chegando ao final. Mostramos todos os erros e pecados do rei Davi, porém, Davi amava a Deus. E Deus o amava. Davi pecou, mas aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. A pergunta é: o que irá acontecer ainda? Bom estudo. Sétimo pecado: o casamento com Batseba. Inicialmente, alguém poderia discordar de que Davi pecou em ter casado com Batseba, mas após uma reflexão cuidadosa dos fatos, logo perceberá a inconveniência dessa decisão do rei. Vejamos. 1. Davi se deitou com Batseba. Só nesse ato, ele arrasou a consciência dela e destruiu seu casamento com Urias. 2. Davi mandou matar Urias. O marido de Batseba, a quem ela realmente amava, foi morto por ordem de Davi. A morte de seu marido lhe trouxe muito sofrimento. Sabemos que para alguém esquecer e recuperar-se de acontecimentos ruins na vida, nada mais eficaz do que permanecer longe daquilo ou daquele que o causou tais males. Será que Davi não estava consciente disso? Certamente. Ele tinha consciência de que as atitudes corretas para combate Seba deveriam ser providência de moradia e sustento necessário, porém jamais voltar a tocá-la, nem vê-la, pois tornou-se para ela sinônimo de tristeza e sofrimento. Ao ver Davi, Batseba logo lembraria das angústias vividas. Ele deveria sustentá-la a partir de então, por ser o responsável por arrasá-la, porém não tinha o direito de tomá-la por mulher. A atitude de Davi em casar com Batseba equivale a aproveitar-se das vantagens do pecado. É como alguém que peca, arrepende-se, pede perdão, mas não se desfaz do que ganhou com o pecado e considera bom. As supostas vantagens do pecado e a sentença de Deus. Logo após narrar a decisão do rei de se apoderar de Batseba, o texto de 2 Samuel 11, 27 declara que o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. 2 Samuel 11, 27. No capítulo 12, no verso 10 de 2 Samuel, lemos o seguinte: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. 2 Samuel 12, 10. Ao ver que Davi escolheu gozar das supostas vantagens de seus pecados pelo resto da vida, Deus decidiu que, também pelo resto da vida, a espada jamais se apartaria da casa dele. Desde então, para sempre Davi pagaria por suas más escolhas. Perceba que o verbo ser está no imperativo, para que te seja por mulher. Isso evidencia que Deus está condenando, não apenas o adultério que Davi cometeu, mas também sua decisão em possuir de uma vez por todas a mulher a quem fez tanto mal. A expressão, a espada no contexto bíblico, é uma figura de linguagem que denota guerras, violências, conflitos e morte. A presença da espada na casa de Davi significava que dela surgiriam muitos conflitos, sofrimento e mortes, o que começou pela morte da criança gerada de sua relação adúltera. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. 2 Samuel 12, 14. O arrependimento. Davi se arrependeu. O Salmo 51 foi escrito por ele depois do episódio em que o profeta Natã o repreendeu. Deus teve misericórdia e o perdoou. O Senhor é Deus piedoso e longânimo, rico em perdoar. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que
que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Êxodo 34, 6 e 7. Deixe o ímpio seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55, 7. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103, 10 ao 12. Como um pai misericordioso e amoroso que é, Deus perdoou Davi. As consequências vieram. Mas infelizmente isso não foi o fim, pois as consequências permaneceram. Elas sempre permanecem. Isso porque um Deus justo precisa fazer justiça. Davi foi perdoado e por isso não morreria nem perderia a presença do Espírito Santo e a salvação do Senhor, mas teria que pagar pelos seus atos. Por isso Deus permitiu contra ele muitos acontecimentos desastrosos após estes episódios. Deus não causa o mal moral, mas traz calamidades sobre os transgressores para puni-los, para que, desse modo, seja feita justiça. Há uma esperança. Mas há uma esperança. Sempre há. Já explicamos que Davi pagaria por seus erros para sempre, porque decidiu aproveitar, também para sempre, daquilo que ganhou com seus erros. Isso significa que certas consequências de pecados podem ter um fim, não precisam ser eternas, como aconteceu com Davi. Para isso devemos abandonar não só o pecado propriamente dito, mas também tudo o que lhe diz respeito, ao invés de aproveitar alguma coisa que sobrou dele conosco após nosso arrependimento. É disso que precisamos. Uma conversão tão profunda que nos faça repugnar tudo o que é pecado e o que adquirimos com ele. Assim, poderemos estar seguros de que Deus não colocará as suas mãos pesadas sobre nós pecadores. Não repreenderá perpetuamente, nem conservará para sempre a sua ira. Salmo 103, 9. Conclusão para hoje. O efeito do pecado é devastador. A tempestade que ele provoca é avassaladora. Deus perdoou o pecado de Davi, mas não suspendeu suas consequências. Davi pagou quadruplicadamente o que fez com Urias. O filho que nasceu de Batseba morreu. Amnon, seu filho, foi assassinado por ordem de Absalão. Absalão, o terceiro filho de Davi, foi assassinado por Joabe. E Adonias, também filho de Davi, foi morto por ordens de Salomão, que era também filho de Davi. 4 filhos de Davi foram mortos, porque a espada não se apartou de sua casa. O que Davi impôs a Urias voltou-se contra ele de forma mais violenta. O pecado não compensa. Oferece um momento de prazer e entrega uma vida inteira de desgosto. Promete liberdade e escraviza. Promete vida e mata. O pecado sempre vai levar você mais longe do que gostaria de ir, sempre vai reter você mais tempo do que gostaria de ficar, sempre vai lhe custar um preço mais caro do que gostaria de pagar. Apesar de Deus ter perdoado o pecado de Davi, as consequências não foram suspensas. O exemplo de Davi deve servir de lembrança para que as pessoas fujam do pecado e persigam a retidão. Não podemos esquecer que o que te traz satisfação não é exatamente o que fará os outros felizes. Próximo e último capítulo será Os pecados do rei Davi, segundo o coração de Deus, mostrando que apesar de nossas falhas, Deus nos ama, nos perdoa, nos pune, nos ensina. Deus abençoe.